Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa segunda aula do curso de tópicos em astronomia. E o tema de hoje é muito interessante porque nós vamos falar das biografias de grandes astrônomos que nós tivemos ao longo das décadas, dos últimos séculos também. E vamos lá, vocês vão adorar a aula de hoje. Vamos já iniciar, tá? Vamos falar o seguinte, olhando um pouquinho para o passado, tá? Nós temos que olhar para o passado para entender onde nós estamos, em que ponto do conhecimento nós estamos e onde nós queremos chegar a partir desse ponto que nós já estamos. Então, por isso que é importantíssimo conhecer o que foi feito no passado e como se deu o avanço no passado para que hoje nós consigamos também avançar nas nossas pesquisas, no conhecimento sobre o universo e como nós utilizamos esse conhecimento. Então, a astronomia ela é uma ciência muito antiga, se não a mais antiga de todas. Afinal, todo mundo consegue olhar e observar astros e coisas que não conseguiam se explicar antigamente. Então, a astronomia é uma ciência muito, muito antiga, quem sabe até uma das primeiras que existiram. O grande detalhe é o seguinte, quando não se conhecia, inventava-se muitas coisas e havia também muita crença acumulada. E essa crença era justamente misturada com os temas de astronomia. Então, no início tinha muita lenda, tinha muita religião envolvida com a astronomia. Hoje é um pouquinho diferente, porque nós tivemos avanço do conhecimento científico nesses temas. Então, a astronomia, ela obviamente partiu, da observação. E havia muita mistura entre religião e lenda no início, porque não se sabia nada sobre aquilo, então, obviamente, começam a surgir lendas e a religião, de fato, ela toma de conta daquilo que ainda não consegue ser explicado cientificamente. Houve, então, o desenvolvimento das técnicas de observações, e com o desenvolvimento das técnicas de observação, a astronomia acaba se desligando um pouco da religião e das lendas e começa a se aproximar de áreas como física, química, geografia, biologia e por aí vai. Então, com a aproximação da astronomia das ciências exatas, permitiu-se justamente que o conhecimento pudesse ser utilizado de forma exata e assim nós tínhamos o conhecimento científico obtido através dessas técnicas e que a astronomia agora é um conhecimento científico, justamente por causa do uso dessas técnicas. Mas vamos lá para o que importa hoje, Vamos falar das biografias de grandes astrônomos. Então, precisamos entender o passado para construir o futuro. Essa frasinha que eu coloquei, entendendo o passado para construir o futuro. Gente, é importantíssimo, a gente precisa realmente entender como se deu a evolução, citar alguns nomes, obviamente não citaremos todos, por exemplo, aqui nós só temos 8 pesquisadores. Obviamente não foram só 8 pessoas que construíram a astronomia, foram milhares e milhares de pessoas que foram fundamentais para a construção da astronomia. Porém, algumas delas estiveram em momentos muito especiais, sabe? Estiveram em momentos, tanto momentos especiais como temas cruciais para a compreensão da astronomia que temos hoje. Então, essas pessoas, elas se tornam fundamentais para a gente entender a evolução da astronomia. Por isso que são esses nomes que nós vamos falar hoje. Então, nós temos o Nicolau Copérnico, vamos falar do Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Christian Huygens, Isaac Newton, Gian Domenico e, por último, Halley. Vocês até devem conhecer alguma coisa sobre ele, mas vamos falar de cada um, especificamente cada um. Iniciando pelo Nicolau Copérnico. Gente, o Copérnico ele foi extremamente importante. Já detectei um erro aqui. Ele foi responsável pela parte da astronomia no Renascimento, Ele fez estudos, observações, várias colocações matemáticas sobre o tema e fez comentários, obviamente, sobre o movimento celeste. Então, Nicolau Copérnico acabou fazendo comentários sobre o movimento celeste, mas, obviamente, como ele foi uma das primeiras pessoas a se opor ao pensamento aristotélico colocado na época,
e isso fez com que ele fosse impedido de levar as suas ideias adiante. E levar as suas ideias adiante, pessoal, quando eu digo isso, é justamente apresentar elas para a igreja. Isso mesmo. Vamos excluir o fato religião aqui, tá? Mas, como naquela época a igreja e o Estado eram muito ligados um ao outro, isso significava que quando um pensamento científico era descoberto, alguma coisa era descoberta, isso tinha que ser levado para a igreja e as pessoas da igreja tinham que analisar, entender se aquilo fazia parte dos dogmas da igreja. Se não fizesse parte, nem deveria ser apresentado. Então, o Nicolau Copérnico, ele, né, foi impedido de apresentar as suas colocações, as suas observações. E a principal delas era de que o sistema heliocêntrico, né, é que é válido. E ele apresentou o sistema heliocêntrico justamente com modelação matemática. O grande detalhe disso tudo é o seguinte: como ele apresentou esse sistema heliocêntrico, tinha uma coisa na época que não podia existir, a igreja não podia permitir que um absurdo, uma heresia dessa, aspas, tá? Uma heresia dessas fosse propagada, de que a Terra não estava mais no centro do universo. Quem estava no centro do universo naquela teoria apresentada por ele era justamente o Sol. E isso era uma heresia na época, né? Obviamente, não aceitou-se, a igreja não aceitou, mas ele conseguiu se sair, não foi preso, um dos que não foi preso, né? Não foi torturado por causa disso, mas ele apresentou a teoria dele, que era a teoria heliocêntrica de que o Sol estava no centro do universo. As observações dele na época, óbvio, que não tinha tanto rigor quanto há hoje em dia, porque nós temos equipamentos muito mais potentes. Porém, né, e muito importante observar isso, porém, o Nicolau Copérnico, ele teve um pequeno erro, tá? Não erro, tá? Mas ele trabalhava dentro de uma margem e aquela margem que ele apresentou não era a margem correta. Ele dizia que as órbitas dos planetas no sistema heliocêntrico que ele apresentou eram órbitas circulares. Hoje nós já sabemos que as órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas. Hoje o sistema de observação é muito mais eficaz, é muito mais claro. Nós temos inclusive imagens do sistema. Então, ele na época não tinha essas ferramentas que nós temos hoje em dia, então por esse motivo ele supôs que as órbitas eram circulares, tá? Gente, órbitas circulares e órbitas elípticas são muito próximas uma da outra, considerando a margem de erro que ele trabalhava naquela época, né? Ele fazia observação e apresentação de modelagem matemática com equipamentos extremamente sucateados, não só sucateados, mas não tinha tecnologia de observação. É isso, na verdade, tá? Não é nem sucateado, não. É sobre tecnologia de observação mesmo. Então, essas foram as contribuições de Nicolau Copérnico. Ele apresentou o sistema heliocêntrico, tá? Que se opunha a tudo que sabia-se naquela época. Vamos ao segundo, o Tycho Brahe. Olha, é interessante que essa galera começava a estudar muito cedo, né? As pessoas, eles tinham essa coisa de ir para escola, né? Já estudavam muito cedo. Mas também tem uma coisa, né? Eles não estudavam todo um leque de disciplinas, né? Então, a pessoa com 13, 12 anos, ela já ia estudar alguma coisa, já estudava alguma coisa focada, num tema específico. Esse foi o caso do Tycho Brahe. Ele começou a estudar filosofia e direito aos 13 anos. Naquela época houve um eclipse parcial do Sol, e ele ficou impressionado com a previsão do eclipse. Então ele começou a se interessar por aquele tema, né? Ele ficou obcecado pelo tema e criou uma coisa chamada tabelas de previsão melhoradas, ou tabelas alfonsinas. Então veja bem, ele começou estudando direito e filosofia,
Mas ele ficou tão impressionado com um eclipse e como que os cientistas conseguiam prever um eclipse antes de acontecer, que ele decidiu estudar isso e criou as suas técnicas de previsão de fenômenos como esse, né? Ele observou uma nova estrela que acendeu e apagou. Olha que interessante, estrela que acende e apaga. Então, ele fez essa observação, o Tycho Brahe, e hoje nós sabemos que essa coisa de estrela acender e apagar foi um evento chamado supernova. Mas ele conseguiu fazer a observação dessa supernova e fazer as suas respectivas anotações. E hoje nós sabemos exatamente o que foi que ele observou. Muito interessante falar, muito interessante observar que ele precisava de recursos, né? Obviamente, todo mundo precisa de recursos. E ele conseguiu recursos na época com pessoas influentes, políticos influentes, que poderiam ceder para ele certos recursos para que ele conseguisse construir os seus equipamentos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu obter recursos, né? E esses recursos foram suficientes para que ele pudesse construir um castelo. Ele construiu um castelo e dentro desse castelo ele colocou diversos equipamentos de observação. E ele foi observando. O castelo chama Castelo de Uraniborg, não sei nem se a pronúncia é essa, mas é o Castelo de Uraniborg, e ele colocou vários equipamentos de observação astronômica dentro desse castelo. Lembrando que foi importantíssimo o Tycho Brahe no quesito observação. Ele conseguia fazer observações e previsões muito, muito boas à época, considerando os equipamentos que ele tinha. Tá bem? O que acontece é o seguinte: quando o político influente da época, que no caso era um rei, ele faleceu, chegou a falecer, esse rei era justamente quem dava o suporte financeiro para que o Tycho Brahe conseguisse levar as suas observações a sério. Com a morte desse rei, ele acabou se descuidando do próximo rei e não fez ele não coletou o aporte financeiro suficiente que ele precisava para manter toda aquela estrutura, né? Então, obviamente, uma estrutura de pesquisa precisa ser mantida com alguma coisa. Então, ele não tinha mais como manter aquela estrutura de pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos, novas tecnologias. Foi justamente por isso que ele decidiu se mudar para Praga e se tornou matemático imperial. Então, olha que legal, né? O Tycho Brahe, ele começa a sua carreira acadêmica estudando filosofia e direito. Depois que o Tycho Brahe fica impressionado com as observações de um eclipse e de os cientistas dizerem: olha, esse eclipse vai acontecer nesse momento, fiquem atentos e espertos que vai acontecer. E de fato acontece. Isso foi impressionante e super determinante para que ele começasse a estudar a astronomia e fazer observações. Criou as suas tabelas importantíssimas, inclusive até hoje. Vamos, o próximo nome, Johannes Kepler. O Kepler, como uma grande maioria das pessoas naquela época, estudou teologia, né? Então era muito comum que as pessoas naquela época que não tinham um trabalho braçal muito eficaz, e esse era o caso do Kepler, ele não era uma pessoa muito, vamos dizer, forte na época para fazer trabalho braçal. Ele foi enviado para a escola de teologia e decidiu, né? Ele decidiu então estudar teologia na escola. O mais interessante de tudo é que nessas escolas de teologia, como eu falei para vocês, naquela época a religião era quem dominava, na verdade, o Estado e a religião eram muito ligados, né? Conseguem compreender? Então, as escolas, as universidades, todo o conhecimento obtido era obtido dentro das escolas de teologia
que eram sustentadas. Então, o aporte financeiro era dado a essas instituições pela igreja. Olha que coisa interessante, né? Então lá ele conseguiu, depois da graduação em teologia, fazer um mestrado e ter contato com as disciplinas de artes, física, matemática e astronomia. Eita, lele! Então o Kepler, apesar de ele ter feito uma graduação em teologia, ele conseguiu ter contato com matemática, com física e com astronomia, artes também, né? Gente, juntando isso tudo a gente já imagina o que deu, né? Então ele defendeu o heliocentrismo de Copérnico e isso foi, de fato, uma grande virada na vida acadêmica dele, né? Ele conseguiu defender o heliocentrismo de Copérnico justamente porque ele tinha conhecimento científico exato. Ora, se ele começou a estudar física e matemática, e após isso astronomia, obviamente ele conseguiu obter as ferramentas necessárias e suficientes para defender justamente o heliocentrismo, que era uma coisa que a igreja não gostava muito na época, não. Quem sabe não gosta até hoje, tá? Mas isso não é quesito nosso, a gente aqui fala de ciência. Só lembrando, a gente cita a religião, não é exatamente porque a gente quer contrapor coisa à religião, não tem nada a ver com isso. A gente cita porque era isso determinante naquela época. Então, ter esses saber que a religião influenciava o pensamento científico da época é extremamente importante. E é importante justamente para perceber que se não fosse pessoas como Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, que foram contra esse sistema de interferência na época, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, eles se opuseram a publicizar certas coisas que eles não concordavam cientificamente, que não fazia sentido cientificamente com o tema da igreja. Então, ele foi um matemático, né? Depois que ele defendeu o heliocentrismo de Copérnico, ele foi professor de matemática, né? De matemática imperial, justamente depois da morte do Tycho Brahe. É interessante perceber que ele não foi só um teórico, né? E também não foi só um observador. Então ele começou a fazer observações porque se interessou muito pelo tema e o seu conhecimento em matemática fez com que ele propusesse muitas outras teorias. Então uma delas foi justamente a lei da área, né? Que é uma das leis de Kepler. Então ele propôs a lei da área, estudou também outras coisas, como por exemplo, ótica e formação da imagem no olho humano. Então você já percebe que aí ele já sai do quesito mecânico da coisa, né? De observação, a mecânica do processo, e já entra em outros temas como o estudo da luz, né? Porque quando a gente fala de olho humano, de como é a formação da imagem, a gente está falando de luz que penetra, né, no nosso olho e é codificado por células, mas não vamos falar disso agora. Então ele estudou ótica, formação da imagem no olho humano, estudou as lentes. Então a gente estudar a lente era importantíssimo na época, porque afinal os objetos astronômicos precisavam de lentes e ele de fato estudou as lentes. Olha que coisa interessante, né? Apesar de ele, foi o Kepler que defendeu, né, o sistema heliocêntrico de Copérnico, foi apenas a mãe dele, na época, né, tinha essa coisa absurda de considerar a bruxaria como algo que existisse, tá? Quando eu falo sobre bruxaria, eu falo especificamente sobre coisas místicas e sobrenaturais que podiam ser realizadas, coisas impossíveis, tá? E obviamente absurdas, mas considerava-se que isso existia naquela época. E a mãe do Kepler, ela infelizmente participou de uma caça às bruxas, não do lado do caçador, mas do lado justamente da caça, né? Tadinha da mãe do Kepler. Felizmente ela não foi morta, tá?
E ele conseguiu justificar, e como ele era uma pessoa muito influente na época, o Kepler não foi morto, felizmente, né, gente? O Kepler, ó, como eu tô falando bobagem. A mãe do Kepler não foi morta. O Kepler também, né? Ainda bem, porque como ele defendeu a teoria heliocêntrica, ele podia ter sido degolado naquela época, não foi. Então, e ele conseguiu defender a mãe dele então não foi morta naquela época pela igreja. E ele faleceu na Alemanha de uma doença que na verdade era bem comum naquela época. Pessoal, o próximo nome muito conhecido de vocês é o Galileu Galilei. Eita, que esse cara, juntando o Galileu e o Newton, eles devem aí ocupar uns 80% de todo o conhecimento científico que nós temos hoje, pelo menos em física e matemática, tá? O Galileu Galilei, ele... vamos dizer que ele era uma pessoa que sabia de tudo muito, né? Saber de tudo um pouco é saber as coisas que ele estudou naquela época, mas inventar tudo o que ele inventou, fazer todos os equipamentos que ele fez e desenvolver todas as teorias que ele desenvolveu, senhoras e senhores, era muita coisa. Então Galileu inventou uma coisa chamada balança hidrostática. Sabe aquele negocinho que você coloca dentro de um recipiente para determinar o peso específico dele? Acho que vocês não vão saber o que é isso. Mas eu vou trazer agora, nesse momento, vou ali pegar e volto. Um segundo. Então, seguindo aqui, tá? Eu trouxe um equipamento muito parecido com o que a gente quer determinar, tá? O Galileu, ele inventou uma coisa chamada balança hidrostática, que determina justamente a força exercida por um fluido ao redor de um corpo que está submerso. Obviamente que era feito de forma diferente na época, mas uma coisa bem mais moderna que existe hoje é esse equipamentozinho aqui, tá? Esse equipamento, ele consegue determinar justamente a densidade de um certo fluido. Não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa, mas é uma modernização daquilo que era apresentado por ele. Então, se você tem um certo fluido, felizmente não tem mais água aqui no copo, que era o meu copo. Se você tem um certo fluido, você coloca ele dentro do fluido, ele vai justamente marcar aqui o peso específico desse fluido, pelo quanto que ele consegue penetrar no fluido, tá? Então, o conhecimento da balança hidrostática foi fundamental para desenvolver equipamentos como esse, que são fundamentais para determinar o peso específico dos materiais, ou a densidade, tá? É a densidade. Onde vocês veem isso aqui? Vê muito em postos de gasolina, tá? Isso porque é necessário esse tipo de equipamento para informar através do peso específico da mistura de diferentes combustíveis, justamente o valor que há de um específico, que é a gasolina, tá? Então ele inventou a balança hidrostática. O Galileu Galilei foi professor de matemática e construiu bombas para levantar água. Então no início ele mexia muito com hidrostática, né? E também hidrodinâmica. Olha que diferente, né? Inventou a teoria do pêndulo. A teoria do pêndulo é super interessante, tá? E depois a gente vai ver ela com muito cuidado, porque essa teoria ela foi gatilho, né, para diversas outras pesquisas, como por exemplo a invenção do relógio de pêndulo. A teoria do pêndulo diz que o período de oscilação do pêndulo, ou seja, o tempo que ele leva para ir e voltar, tá bom? O período de oscilação, ele depende do comprimento do pêndulo, ou seja, ele depende, né, o pêndulo é o que? É um objeto, tá? Que tem um certo ponto fixo, e esse ponto fixo é acompanhado por uma massa, tá? Essa massa fica oscilando em torno dessa posição fixa. Então, o comprimento do pêndulo vai determinar o período de oscilação. Depois a gente vai fazer isso, vocês vão adorar. A gente pode fazer isso, inclusive, como uma parte prática
da nossa disciplina. Essa cadeira que eu estou sentando, meu Deus do céu. Pois bem, observou a supernova de Kepler, tá? Lembra que o Kepler fez as observações? Então, ele observou a supernova de Kepler e começou a desenvolver objetos astronômicos a partir dessa observação. Ele inventou a luneta. A primeira luneta que ele inventou tinha um aumento de 3 vezes. Já as outras lunetas, quando começaram a aparecer, foram com aumentos cada vez maiores. Começaram a ser inventadas por ele, tá? E a melhor que ele fez foi com um aumento de 30 vezes. Depois, escreveu um livro chamado Sidereus Núncios, como prova da órbita da Terra em torno do Sol. Então, ele já começou a, novamente, refutar a teoria de Aristóteles e apresentar provas sobre a teoria de Copérnico. Olha só, né? Então, ele defendeu justamente a órbita da Terra em torno do Sol. Defendeu também que havia, tá bom, uma coisa chamada peso específico em oposição ao que alguns padres da época falavam sobre a densidade dos materiais, que era a existência desse vazio dentro deles. Então ele realmente olhava para o material como enxergando o que a gente conhece hoje, que é justamente o peso específico, ou seja, a densidade daquele material. Então, defendeu o peso específico em certas conferências e, né, devido às suas apresentações, devido a publicações de livros que ele fez na época, ele foi julgado e condenado por Roma. Naquela época havia a Inquisição. Então, ele foi julgado e condenado devido a uma publicação Diálogo de Dois Mundos, tá? Em que ele considerava justamente a questão das órbitas e que ele também não considerava que tudo orbitava ao redor da Terra. Então ele foi julgado, foi condenado e felizmente não foi morto na época, tá bom? Foi apenas preso, né? Olha que coisa horrível. O cara estudava, apresentava cientificamente fatos e foi julgado e preso na época. Negou que a Terra era o centro do universo, por isso ele foi preso e mesmo depois de cego e preso, o Galileu Galilei, ele fez publicações sobre mecânica e dinâmica, tá? Então a gente percebe que essas pessoas, elas iam completamente contra a tendência da época, que era justamente haver a justificação de certos fatos de forma errônea, ou seja, considerando lendas e considerando religião, tá? Que é um conhecimento não científico, eles eram julgados e condenados à época. Quem sabe a gente esteja vivendo uma coisa meio esquisita, né, no nosso país hoje em dia, porque os cientistas geralmente são desconsiderados, né? Negócio de gente, terra plana, não sei o que. É muita estupidez, né? Apesar de ter imagem, tá? Na época, a galera lá tinha equação, tá? Tinha observação de uma luneta que era uma estupidez de feio o negócio, e mesmo assim a galera fez previsão exata de como era o funcionamento, como era a mecânica do universo, tá? Para hoje em dia, depois de toda a tecnologia que a gente conseguiu, que a gente conquistou, haver tanta estupidez e coisas ridículas sendo faladas. Enfim. Que tristeza, né, isso que a gente falou. Mas vamos para nossas observações, que a gente precisa estudar a ciência e divulgar a ciência da forma como ela é, tá? Da forma como ela é feita, através de metodologia, através de linguagem exata, que é a linguagem matemática. O próximo cara é o Christian Huygens. Ele descobriu a fórmula do período do pêndulo. Então, veja bem, o Galileu Galilei, ele descobriu que a amplitude era proporcional, né, diretamente proporcional ao período de oscilação do pêndulo. Já o Christian Huygens, ele descobriu a fórmula exata do período do pêndulo, tá? T igual a 2 π raiz de L sobre G. Ele estudou a conservação do momento linear. Isso é uma das primeiras coisas que a gente estuda quando inicia um curso de física, tá? Que é justamente da colisão entre objetos. Provavelmente na época, como ele fazia observações, né?
e estudava o espaço, estudava estrelas, enfim, ele fez essas considerações sobre a conservação do momento linear, formulou a teoria ondulatória da luz, tá? E considerou o Sol como da mesma natureza das estrelas fixas, ou seja, ele considerou o Sol e as estrelas que eram observadas naquela coisa que se chamava de esfera celeste, que a gente viu na aula passada, ele considerou justamente o Sol da mesma natureza daquelas estrelas. A única diferença é que elas estavam separadas, elas estavam distantes umas das outras. E é justamente isso que nós temos de conhecimento hoje em dia, conhecimento exato, tá? O próximo cara, eita, Lele, esse daqui, ele mudou tudo, tá? Ele veio e, de fato, conseguiu mudar tudo que a gente tinha de conhecimento científico na época. Foi o Isaac Newton, tá? O período mais produtivo dele foi quando ele foi professor de Cambridge. Então, ele teve alguns períodos na vida dele, mas quando ele foi professor de Cambridge, ele foi extremamente produtivo. Inicialmente estudou Direito, mas se interessou por álgebra e mecânica. Então, vendo naquela época, né, as pessoas iam muito para área de Direito, área de Teologia, Filosofia, Sociologia. Já depois que eles se interessavam por outras coisas, como Matemática, como a Astronomia, eles de fato mudavam de área e decidiam fazer as coisas de forma exata. Então, ele iniciou os estudos com Direito, depois se interessou por álgebra e mecânica. Durante 2 anos, em um período de doença local, onde eles ensinavam, em Cambridge, né, onde houveram mortes de muitas pessoas, ele ficou recluso em um certo lugar. E durante esses 2 anos, ele se recolheu e revolucionou a matemática, ótica, física e astronomia. Ele fez, ele produziu toda a teoria de cálculo diferencial que nós conhecemos hoje e que nós aplicamos em todas as áreas das ciências exatas, né? Então, o cálculo diferencial integral, de fato, ele surgiu com o Isaac Newton. Ele apresentou os fundamentos do cálculo diferencial integral. Lançou, né, a base do cálculo diferencial integral, estudou e publicou um livro sobre ótica, né, com temas sobre filmes finos, anéis de interferência e difração. Algumas das ideias do livro dele de ótica publicado são ideias não aceitas mais hoje em dia, mas foram também extremamente importantes para conhecermos como a luz não funciona em alguns casos, tá? Então, nessa parte sobre luz, os conhecimentos apresentados pelo Hughes foi muito mais eficaz e certeiro. Porém, o Isaac Newton ele deu contribuições incríveis para todos nós, para a sociedade da época, a nossa e provavelmente tudo que virá depois, tá? Justamente pelo fato de ele ter elaborado a teoria da gravitação universal, né? Então, ele elaborou a teoria da gravitação universal. A teoria da gravitação universal é sobre a força existente entre duas massas, e daí a gente já fala a força existente entre 2 planetas ou quaisquer objetos celestes, e que as órbitas justamente vão estar ligadas a essas forças que foi chamada a teoria de força da gravitação universal. Tá? Publicou o princípio, o livro que é chamado o livro mais importante de todos os tempos, e justamente no princípio fala sobre as órbitas e como as órbitas são influenciadas pela força gravitacional. Então, gente, o Isaac Newton foi, de fato, uma pessoa que, além de ter investido em diversas áreas, ele acertou em diversas áreas, tá? Nenhum cientista precisa acertar em todas as áreas. Provavelmente, nenhum acertou em todas as áreas, tá? Todas as pessoas apresentaram teorias, algumas verdadeiras e algumas não tão verdadeiras assim. Isso não significa, isso não invalida o trabalho da pessoa. Na verdade, no caso do Isaac Newton, o cara é provavelmente o cientista mais importante de todos os tempos, tá? Vamos ao próximo, Gian Domenico Cassini. Os próximos que nós falaremos a partir de agora, eles na verdade foram observadores, tá? Observadores e demonstradores das teorias apresentadas. Então ele foi um grande observador,
descobriu 4 satélites de Saturno, produziu um grande, extenso e muito detalhado mapa da Lua e refinou as tabelas dos satélites de Júpiter. Ou seja, gente, esse cara, ele, na verdade, apesar de não ter apresentado teorias matemáticas, ele as estudava e conseguia ligar as observações às teorias matemáticas, tá? Então essas foram as grandes contribuições de John Domenico Cassini. E vamos ao nosso próximo, o Edmund Halley. Ele catalogou estrelas. Então Halley ele também foi um observador, né? Observador catalogador. Observou e discutiu com Newton o cometa Halley. Então, veja bem, ele tinha a observação da estrela, mas ele queria comprovar que as órbitas estrelares que ele estava estudando à época, que ele estava observando, na verdade, à época, eram órbitas corretas. Para isso, ele recorria ao que chamava-se de oráculo da época, né? Que era aquela pessoa que, quando havia alguma dúvida, você se juntava com aquela pessoa, descobria aquilo, e o Newton, ele falou para o Halley, não, mas isso aí é uma coisa que eu fiz há muito tempo. Mas a coisa que o Newton fez há muito tempo era justamente o procedimento analítico. O Halley ele veio com observações dele, né? Observações foram feitas por ele. E justamente com as teorias da órbita, né, e da gravitação universal do Newton, ele consegue explicar perfeitamente as observações que ele havia feito. Produziu um estudo intensivo do magnetismo terrestre, das marés e correntes e fez avanços na compreensão de fenômenos meteorológicos. Então, gente, a gente vê que esse pessoal da época que fazia justamente essas observações, eles tinham o suporte necessário o suficiente para explicar todas as observações que eles faziam. Todas. Não foi do dia para a noite que a lei da gravitação universal de Newton, que as ideias do Galileu Galilei foram aceitas. Não foi do dia para a noite, não foi assim. Mas a partir de observação, junto com teoria na linguagem matemática, nós temos uma coisa chamada de método científico. Por isso que a astronomia ela é justamente uma ciência exata, porque ela utiliza o método científico, né? Observação, teoria, comprovação da teoria, comprovação da observação, e por aí vai. Nós temos então grandes nomes e grandes pessoas que foram na época até injustiçadas pelo que fez, né? Como por exemplo Galileu Galilei, e essas pessoas conseguiram obter os conhecimentos, os fundamentos científicos que nós estudamos até hoje e que foram fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias que nós conhecemos. Essas foram as biografias dos grandes astrônomos, tá? Só para encerrar, vamos falar algumas coisinhas aqui. Então, várias gerações foram necessárias para a compreensão do universo que temos hoje. Tá? Foi muito tempo, foi muita gente, foi muita pesquisa, muito estudo, muito empenho, tá bom? Várias das tecnologias que utilizamos tomaram como base as descobertas que aconteceram no passado. Por exemplo, o óculos. O óculos é a coisa que todo mundo utiliza e é uma das principais coisas que a gente fala. Então, foi justamente por causa dos conhecimentos em lentes, né, do desenvolvimento das lunetas que a gente conseguiu justamente entender como era o funcionamento do olho humano e construir o tal óculos. O conhecimento também é uma questão de respeito a essas pesquisas e a esses pesquisadores, tá? Então, foi muita gente que deu sua vida, de fato, né, passou a vida toda estudando isso, toda comprovando, teorizando, analisando. E é uma grande estupidez que se fale, por exemplo, em terra plana nos dias de hoje. Uma grandiosíssima estupidez. Às vezes a gente até brinca sobre isso, brincar de uma forma muito irônica, tá? Mas da forma mais irônica que puder ser brincada, tá? A gente brinca sobre alguns temas sobre isso.
mas é uma grande estupidez. E essa estupidez só pode ser combatida com conhecimento, tá? Esse conhecimento ele precisa ser repassado para essas pessoas e para todas as pessoas que não entendem a importância da pesquisa científica. Se você conhece alguém que precisa sair da região de ignorância sobre o tema, manda as nossas aulas de astronomia para essa pessoa, curso para essa pessoa, mas não fala que eu disse isso não, tá? Deixa ela descobrir no vídeo 2 da nossa aula. Um abração e tchau, tchau.